Olá a todos, colegas, boa noite. Hoje vamos dar início a mais uma sessão do PMF Como Eu Faço. E a apresentação hoje vai ficar a cargo do doutor, o engenheiro Raimundo Montenegro, vai falar sobre calor. A apresentação vai ser moderada pelo doutor Onísio Araújo Júnior. O Onísio é colega médico nosso, PMF de Marabá, no Pará. E o Raimundo Montenegro é engenheiro do trabalho. O Raimundo Montenegro ele é mestre em gestão ambiental, engenheiro mecânico de segurança do trabalho, especialista em gestão de qualidade total e meio ambiente da Federal do Rio Grande do Norte. É engenheiro perito credenciado do IBAP, certificado pelo ABHO em Exposure Assessment Methodology and Air Sampling Techniques, certificado de proteção de eventos em avaliação de exposição ao ruído e certificação da proteção auditiva. Tem atuação como professor do curso de Engenharia de Segurança da UFRN, UNP e Estácio. É consultor técnico credenciado do IDEMA, número 35, e IBAMA. É diretor da ANEST, Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. Então, vou pedir para o Onísio ligar a tela e o microfone. Boa noite, Onísio. Tudo bem? Está me ouvindo? Ok. Oi. Tudo bom? Boa noite, gente. Estão ouvindo? Ótimo. Prazer ter você aqui. O Onísio é colega médico lá de Marabá, no Pará. É considerado uma unanimidade pelos colegas peritos médicos federais e tem o apelido de enciclopédia, porque qualquer dúvida é com ele mesmo. Onísio, vou começar perguntando para você qual a importância que tem o calor nas perícias de aposentadoria especial hoje em dia. Boa noite, gente. Boa noite, Henrique. Na verdade, a gente, eu diria que o calor está bastante presente, tá? Não só nas perícias de aposentadoria especial, tá? Eu gostaria de fazer essa ressalva. Ele está presente em outras situações, tá? Que de repente não são tão frequentes na prática pericial, enfim, no consultório, atendendo as perícias, mas é muito peculiar que lá no decreto, tá, tem algumas situações. Se vocês pararem para ver no anexo 2 do decreto 3048, vocês vão ver situações nas quais o calor ele aparece, né, como agente ouvido na gênese de alguma coisa com nexo ocupacional, tá? Tipo urticária, infertilidade masculina, dermatofitoses, essas especificamente em circunstâncias de trabalho com temperatura e umidade elevadas, mas o calor está lá, tá? Também, né, também existem outras situações, né? Essas não costumam chegar tanto para a gente, até porque elas são mais agudas e muitas vezes elas se resolvem logo, né? Tipo internação, colapso circulatório, né? De vez em quando a gente ouve, infelizmente, até gente nova falecendo porque se exercitou e não teve condição de hidratação adequada, né? E isso é mais frequente do que, não vou dizer as mortes, mas de gente passar mal na frente de trabalho, isso é mais frequente do que a gente possa imaginar, tá? Ótimo. E lembrando que aqui na aposentadoria especial, né, as pessoas estão se aposentando mais cedo, né? O foco é esse, as pessoas estão se aposentando mais cedo por um agente potencialmente, enfim, mais agressivo, tá? Ela está trabalhando em condições diferenciadas, mais agressivas para a saúde dela, e trabalhar menos tempo seria a recompensa, digamos assim, por estar exposta a essas condições, por estar exposta a
esse risco aumentado de adoecimentos, tá? A gente tem problema agora, com foco na aposentadoria, a gente tem problema quando a gente tem dificuldade de caracterizar, né? Você, às vezes, até percebe pela profissiografia que a pessoa está exposta, tá? Mas você não consegue caracterizar isso porque faltam parâmetros, tá? Eu acredito que o engenheiro Raimundo vai ajudar a gente, né, na caracterização desses parâmetros, ver como você chega nesses parâmetros para que, primeiro, a gente possa entender, nem todo mundo aqui é médico do trabalho, como aquele risco ele foi avaliado, né? E ter ideia, né, e saber como você está envolvida, tá? E poder ver, né? Poxa, tem tudo isso de calor ou não tem tudo isso de calor, tá? Lembrando que a gente está autorizado desde que de modo fundamentado a indeferir as coisas, né? Mas a profissiografia não bate com o número, tá? Então, eu estou com bastante expectativa quanto a essa aula. Então vamos lá. Raimundo, faz a gentileza, liga a sua câmera, pode compartilhar a sua tela e vamos fazer uma ótima apresentação. Um abraço. Vamos lá. Ok, pessoal. Primeiro, boa noite a vocês. Gostaria de agradecer ao Dr. Henrique, ao qual cumprimento a todos. Em nome do Dr. Henrique, cumprimento a todos. E é um prazer muito grande estar com esse grupo tão selete e falar sobre um tema que é bastante polêmico e tem um detalhe desse tema. Ele tem uma incerteza da medição muito alta. Como a gente fala da engenharia, a incerteza da medição, ou seja, o desvio padrão é muito grande. Eu vou tentar compartilhar aqui o material. Agora, tem um detalhe, doutor Henrique. Nós temos uma situação que é um aspecto temporal. Nós temos, no ano de 2019, a portaria 13... Todos estão me ouvindo? Está bem o som? Sim, está ótimo. Pode continuar. Está ótimo. No ano 2019, tivemos a portaria 1359, onde alterou o anexo 3 da NR15, da portaria 3.214. E anteriormente, nós temos outros quadros, outros limites de tolerância estabelecidos. Após 2019, houve novas mudanças e eu preparei o material para a situação hoje, como é hoje, como se trabalhar com os limites de tolerância. E conversando com o doutor Anis e com o doutor Henrique, estou com outro material ali, que são as 9 lâminas, ver se dá tempo a gente trabalhar também com os parâmetros anteriores a 2019, até porque o médico perito ele vai ter momento que tem o aspecto temporal e ele vai ter que trabalhar com esses outros limites que, para eu como engenheiro, já não me serve, mas para o perito vai servir, né? Então, me permita-me, eu vou tentar aqui compartilhar a primeira lâmina. Acredito, deixa eu ver se essa aqui, antes essa aqui. Só me perdoem aí que eu caí, tá? Mas eu já estou aqui, Já voltou, né? Já. Sim, está apresentando a tela Continua, por do favor. slide. Vocês estão vendo as lâminas? Sim, perfeito. Perfeito. Deixa eu só tentar. Pronto. Nós temos a Associação dos Engenheiros de Segurança do Rio Grande do Norte, qual eu fui o fundador, e hoje ela tem completa 21 anos, né? Evidentemente que participei 2 anos e hoje são outros colegas que estão à frente.
e hoje eu sou diretor técnico da ANEST, que é também uma associação que tem bastante expressão. No ano 2019, a ANEST, ela, através do CONFEA, nós participamos, junto ao governo federal, com a equipe de Rogério Marinho, de revisões de algumas normas regulamentadoras. Eu fui um dos escolhidos para estar lá representando o CONFEA. Bom, quando a gente fala de calor, nós temos dois parâmetros que são muito importantes, dois índices. O primeiro que está na NR15, que trata das questões da insalubridade, que é a sobrecarga térmica. O segundo, esse é um parâmetro, esse sobrecarga térmica é um índice americano, um índice criado pelos Estados Unidos. O segundo, nós temos a NR17, que trata sobre conforto térmico. Eu pedi aos colegas para desligar o microfone, que está dando microfonia no meu ouvido. O segundo parâmetro é o de conforto térmico, que aí nós fazemos, está lá na NR17, no item 17.4.1, que trata as questões dos ambientes de desenvolvimento intelectual, aquele que exige raciocínio, como escritórios, agências bancárias. Nós não trabalhamos com sobrecarga térmica, trabalhamos com temperatura efetiva, que é um índice britânico. Mas eu vou me deter àquele que dá a questão da aposentadoria especial, que é a sobrecarga térmica, que tem como o índice de bulbo úmido de temperatura de globo, ou seja, o IBUTG. Bom, nós temos 4 formas de condução de calor. Eu gostaria só de fazer um início e um preâmbulo para poder, quem não é médico do trabalho, poder se situar. Nós temos 4 formas de condução de calor. A primeira é transferência de calor. A primeira é através da condução, ou seja, é o contato direto do corpo com o agente aquecido. Então, a condução ali se dá direto, o contato direto. A segunda forma de transmissão é de convecção. Eu me aproximo da fonte de calor e, através das moléculas do ar, eu recebo a carga térmica. A terceira transferência de calor se dá por ondas eletromagnéticas, através de uma lâmpada acesa, os raios infravermelho, aquece o ambiente. E a quarta que nós colocamos é exatamente a perda de calor por evaporação. Como os doutores sabem, eu não sou médico, sou engenheiro, mas sou um grande admirador da área médica, até participo de congressos da área médica, daquilo que me interessa, como participei de um congresso que teve há uns anos atrás de pneumologia aqui no Rio Grande do Norte, só para entender um pouco do trato respiratório, porque as pneumoconioses estão presentes e eu precisaria entender um pouco alguns temas de minicursos que estavam presentes. Outros sobre o sistema de otorrinolaringologia, com o doutor Pedro Cavalcante, que falava sobre PAI. Vou assistir com os médicos. E aí falei com o pessoal e deixaram me inscrever, paguei a inscrição, mas não era, a intenção era pegar a experiência dos especialistas do coisa. Voltando à perda de calor por evaporação. Temperatura interna do nosso corpo é 36, 36,5, 37 para criança, normal. Quando ele, através do exercício, da atividade física, ela tende a aquecer internamente o nosso corpo. O nosso cérebro, com o termorregulador, dá ordem para as glândulas sudoríparas liberar água sobre a pele, que é o nosso suor. O único objetivo é diminuir a carga térmica interna. O suor é para isso, para trocar calor. O calor se transfere do quente para o frio. Primeira lei da termodinâmica. Ninguém destrói calor, se transfere. O calor é transferido. Não há nenhum elemento, não há nada, nenhuma engenharia que destrua o calor. Só há uma forma, é transferir ele. Então, o nosso corpo, internamente, quando ele aquece, recebe uma carga térmica, aquece internamente o nosso corpo, o nosso cérebro comanda as glândulas sudoríparas para liberar suor e, com isso, transferir o calor interno para o suor, e aí vem as velocidades do ar, saturação, a umidade relativa do ar. Se o ambiente estiver saturado, vai complicar, porque eu não libero calor para o ambiente, porque o ambiente está saturado. As questões climáticas que temos. O Rio Grande do Norte, com a região lá do meu amigo Anísio, com o doutor que eu conheci hoje, lá
na região dele, em Belém do Pará, que eu tenho uma filha que mora. Nós temos as mesmas condições climáticas, doutor, a nível de temperatura ambiental, umidade relativa do ar. Só tem uma diferença do Rio Grande do Norte, Natal especificamente, para Belém do Pará. É que Natal tem correntes de ar constante, todos os momentos. Então, a sensação térmica é totalmente diferente. O calor latente é lá embaixo, enquanto em Belém do Pará, só quando está ventando. Quando tem vento, é uma maravilha. Agora, quando para de ventar, de ter a ventilação, aí vem o efeito estufa. Nós chamamos de calor latente. Eu não consigo liberar o calor por evaporação. Então, a quarta forma é exatamente, depende da velocidade do ar. E falar em velocidade do ar, nos ambientes de trabalho, essa velocidade do ar ela é limitada. A NR17 não permite acima de 0,75 metros por segundo. Em 2003, a Anvisa soltou uma nota técnica, uma resolução, a número 3, que não só falava de taxa de renovação dos ambientes climatizados, mas baixava essa velocidade do ar para 0,25 metros por segundo. Baixava mais ainda essa velocidade do ar, né? Então, hoje nós temos aí uma diferença entre o que diz a legislação trabalhista e o que está dizendo a legislação sanitária. Ela está falando em 0,25 metros por segundo e a trabalhista falando em 0,75 metros por segundo. Mas a perda de calor por evaporação é muito importante. Isso vai contribuir bastante quando a gente falar em sobrecarga térmica do IBUTG. Bom, eu vou passando em frente porque eu vou tentar ver se eu consigo entrar nos outros limites anteriores a 2019, como eu prometi ao doutor Onísio, que está sendo o mediador. Bom, com relação a essa nova revisão, que basicamente muita coisa foi migrado da NHO 06, para quem não conhece o que é negócio, é norma de higiene ocupacional emitida pela Fundacentro, né? Então, nós temos 11 normas de higiene ocupacionais, 11 normas, que ele, além de ter metodologias de avaliação, ele traz alguns limites, identificando alguns limites, alguns incrementos, e que o engenheiro se baseia muito e tem que se basear nela, porque ela não só no direito previdenciário, mas o trabalhista, ele traz muito a solicitação, né? A Instituição Normativa 77 fala muito das NHOs e as normas regulamentadoras também. Então, nós temos que trabalhar com ela antes de 2001, já eram as NHTs, a Norma de Higiene do Trabalho. Aí utilizávamos as NHOs. Aí depois, com as revisões, veio, a partir de 2001, as NHOs e, especificamente, a de calor veio em 2007. Bom, com a nova revisão, através da portaria 1359, em 2019, mudou o aspecto da avaliação do IBUTG. Ou seja, para ambientes a céu aberto, essa revisão, esse novo anexo, ele não tem valor algum. Ou seja, ele está contemplado na NR 21, o IBUTG para ambientes a céu aberto. Para efeito de insalubridade, aspectos da céu aberto não está contemplado nesse novo anexo. E para efeito de cálculo do IBUTG, como vocês podem ver, nós temos aqui, ambientes internos ou externos sem carga solar, o IBUTG é 0,7 do TBN, que é a temperatura de bulbo úmido natural. Ou seja, a diferença da temperatura de bulbo úmido para a temperatura de bulbo natural é que um é com ventilação forçada e outra sem ventilação forçada. Aqui está todo o segredo do IBUTG. Se eu trabalho aqui com ventilação, consigo baixar 1 grau na temperatura de temperatura de bulbo natural, perceba que eu tenho 0,7 na equação.
Então, ela é muito mais expressiva do que na temperatura de globo. A temperatura de globo ela mede as ondas eletromagnéticas através de um globo, que eu vou mostrar daqui a pouco, do equipamento, onde ele vai absorver as ondas eletromagnéticas para poder quantificar na equação e nos dar a carga de calor que está no ambiente, a sobrecarga térmica do ambiente com relação à atividade do trabalhador. Bom, eu vou ministrar e depois aí reserva para as perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, ou se preferir também pode fazer uma chamada, a gente para e vai em frente. A gente vai deixar as perguntas para o final. Para o final, ok. Bom, nós temos aqui o equipamento, chama-se o termômetro de globo, que a gente chama o equipamento, onde nós temos um globo aqui, ó, que é preto fosco, de cobre. Aqui tem uma sonda térmica dentro dele, né? Ele está amparado pela NH01, pela NH06, desculpem. Ele tem uma esfera de 15 centímetros, né? E um período de estabilização que vai de 15 a 25 minutos. E a esfera, que é de 4,2, e também essa esfera pode ser de 4,2 centímetros, né? Que tem uma estabilidade mais rápida, que vai de 5 a 10 minutos, já estabilizou. Mas, normalmente, o que se usa é o de 15 centímetros. Aqui é a temperatura de bulbo úmido natural. Aqui, esse recipiente tem água e, por higroscopia, essa água sobe. Aqui tem uma lã de algodão, é uma sonda térmica, revestido com a lã de algodão. A higroscopia, processo de higroscopia, a água vai sendo absorvida, as correntes de ar vão passando, vai fazendo com que essa sonda térmica ela baixe a temperatura. E essa aqui é a temperatura de bulbo seco. Aqui é mais que esse equipamento é moderno, da Crompac, ele tem um Bluetooth que você pode, do seu computador, pode estar vendo toda a dispersão do acontecimento. Bom, como eu falei anteriormente, as temperaturas neste anexo não se aplicam às atividades realizadas a céu aberto, sem carga artificial de calor. Né? Se não tiver carga artificial de calor, não se aplica esse anexo. Bom, na verdade, como eu falei para vocês, a NH06 ela define, na própria revisão da portaria 1359, continua dizendo que o índice para medir a sobrecarga térmica é o IB-UTG, né? A forma de você fazer a medição, a metodologia é a parte mais crítica em que o trabalhador é a parte mais atingida do corpo do trabalhador. Estou vendo aqui o doutor Fernando Lago, prazer muito grande revê-lo, doutor. A parte mais a altura que vai ficar esse equipamento, que ele é montado no tripé, é a parte do corpo mais atingida do trabalhador. Existem situações que é o tórax, existem situações que as pernas, depende. Já trabalhei na Alpargatas, em que a parte mais atingida do trabalhador era as pernas, porque o forno ele tinha uma lâmpada, e essa lâmpada refletia, e a parte atingida era as pernas do trabalhador. As mulheres reclamavam que as pernas eram quentes. A nível de joelho para baixo estava quente demais, por causa do forno. Aí eu tive que fazer um revestimento térmico para poder eliminar o agente, quer dizer, receber essa carga térmica, né? E um dos metais que tem baixa emissibilidade é o alumínio. Ele absorve energia e não transmite esse calor por convecção. Ele absorve, né? Por isso que é um grande isolante térmico que nós utilizamos o alumínio, né? É a diferença da panela de alumínio para a panela de inox. Bota para ferver a água na panela de alumínio, depois você se aproxima a panela com água quente, você só falta tocar na panela, você não sente nada.
Se tocar, se queima, porque ele libera por condução facilmente. Quanto aço inox, não, ele já vai liberando calor por convecção à vontade, você não consegue chegar perto, tá bom? Então, é só uma dica aí. Bom, com relação ao equipamento, é o IBUTG, a altura desse equipamento fica na parte do corpo mais atingida e o horário de medição é aquele horário mais crítico que o trabalhador está exposto, para um tempo de duração de 1 hora. A medição é apenas 1 hora. E aí, vamos em frente. Bom, com relação... Eu não estou... Está aqui me atrapalhando um pouquinho, eu vou ver se eu consigo minimizar aqui, né? Ok. Para mim, fica melhor para mim. A taxa metabólica deve ser estimada com base na comparação entre a atividade do trabalhador, né, que está lá no quadro 2 da portaria 1359. O quadro 2 ele traz as atividades que estão comparando as atividades do trabalhador, onde ele está exercendo as suas atividades, né? Caso essas atividades não estejam presentes neste quadro, o valor da taxa metabólica deve ser obtido por associação, similar ao referido quadro. A gente vai falar sobre esse quadro 2. Como eu já falei, calor ele é muito subjetivo na hora que você vai classificar essa atividade, né? Vou dizer mais, não é tão subjetivo que a matemática, mas aí é meio complicado. Melhorou quando no antigo anexo 3, do quadro 3 do anexo 3 da NR15, aí, que tinha poucas opções. Agora nós temos mais um pouco de opção, mas ainda é muito pouco, né? Como eu falei, esse índice está relacionado com relação à sua taxa de metabolismo, né? Tanto o termômetro de Globo como a taxa metabólica são importantes para você definir os limites de tolerância, que está lá no quadro 1, e com isso você, com relação ao que você já fez a medição, comparar, né, entre o quadro 2, que você pega a taxa metabólica, e no quadro 1 você pega o limite de tolerância. E aí nós vamos ver sobre isso aí mais tarde, tá? E a questão do período de 60 minutos, né, na situação mais crítica, é essa relação. É muito importante para o engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, quando ele vai elaborar um LTCAT, muito importante, primeiro, uma análise qualitativa da situação térmica do trabalhador, para ele não ser precipitado, né? Recentemente fizeram um trabalho na empresa que eu presto serviço e eu não entendi porque o cidadão fez as medições com equipamento muito bom, calibrado e tal, mas tudo abaixo da intolerância e não é possível estar daquele jeito. Aí eu fui ver o horário das medições que o terceiro veio me apresentar. Ele fez às 10 horas da manhã. Eu falei, 10 horas da manhã não é o pior horário que eu tenho. O pior horário que eu tenho é às 3 horas da tarde, é quando o sol se põe. O sol está se pondo, porque ele vai incidir carga solar sobre a parede, sobre a alvenaria vai levar essa carga térmica para dentro da empresa através de convecção. Eu tinha falado com o doutor Anísio sobre isso. Então, era às 15 horas. Então, o cidadão fez a medição às 10 horas, até meio-dia, eu tenho a cobertura com isolamento térmico, não vou ter carga térmica dentro da empresa, né? Mas às 15 horas, quando o sol incide sobre a alvenaria, né, dá um ângulo, incide, aí é um problema, né? Então, isso foi ontem com o terceiro que fez as medições. Não, está tudo errado aqui, você mediu no horário errado, né? Então, o aspecto qualitativo é muito importante para tomar a decisão dessa avaliação, né? Caso para classificação da atividade, agora vamos falar em classificação da atividade, que eu uso o quadro 2. Então, quando eu tenho uma atividade ela é similar ao que está escrito, que está lá definido no quadro 2, ótimo, excelente. Mas quando não tem,
essa similaridade, essa semelhança de atividade, aí eu tenho que fazer uma associação. Eu tenho que, mais ou menos, é isso aqui. Né? Agora, o importante é que quando essa taxa metabólica ela vai dar entre intervalos, eu vou pegar o imediatamente superior, eu vou mostrar isso depois para vocês. Bom, aqui no quadro 1, vou mostrar a vocês o quadro 1. Eu tenho taxa metabólica, está aqui, ó, é dada em watts, né? Ou watts, como alguns chamam. Aqui a taxa metabólica, que é em função da classificação da atividade, e aqui os limites de tolerância, né? Para a taxa metabólica. Né? Olha, esse quadro 1 ele é muito grande, então eu peguei só um exemplo e a gente vai trabalhar com um exemplo só, tá bom? Então, aqui eu tenho... Estão me ouvindo bem? Porque eu só estou vendo a tela do... Está tudo bem, doutor Henrique? Bem, sim, pode continuar, Ramon. Tá Perfeitamente. Sim, está ouvindo, sim. Perfeito. Eu estou acelerando um pouquinho, desculpa se eu estou falando muito rápido, porque tem um pouco de matéria, eu queria ver o outro. Se quiser, eu baixo um pouco a velocidade. Né? Então, eu tenho aqui no quadro 1, os limites de tolerância estabelecidos por essa nova portaria que saiu. Eu não participei da revisão desse anexo. Ó. Não é porque ele está muito bom, eu acho ele muito bom, mas eu não participei dele, não. Tá? Esse anexo ele já passou pela comissão tripartite em 2018, foi anexado, não chegou em consenso, depois, em 2019, aí chegaram em consenso que copiaram boa parte da NHO 006. Eu participei da NR 18, da NR 17, participei de outras normas, fiz parte de um GT, mas desse aí não. Esse aqui eu não participei, mas gostei dele, gostei sim, para dizer a verdade. Bom, então eu tenho no quadro 1 o limite de tolerância que eu vou encontrar quando definir a taxa metabólica, lá no quadro 2. Está aqui o quadro 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui, ó, sentado, atividade sentada, tá vendo? Ele mudou um pouco. A atividade, a pessoa está sentada. Se tiver em repouso, a taxa metabólica é 100 watts. Trabalho leve com as mãos, ou seja, é um trabalho, vamos dizer assim, de uma costureira, leve com as mãos. Né? Alguns classificam o motorista como um trabalho leve com as mãos. Não considera nem os pés, que ele trabalha com os pés, que eu não concordo. Acho que o trabalho do motorista, depende do motorista, mas se for um motorista de ônibus, o trabalho dele é um trabalho que eu não classifico como só sentado. Né? E aí teria que fazer uma análise mais qualitativa para ver onde ele se encaixaria. Mas, assim, em repouso, 100 watts. Trabalho leve com as mãos, 126. É sucessivamente moderado. Então, se o trabalhador está sentado, por exemplo, vamos imaginar uma costureira. Uma costureira, a predominância do trabalho dela é com as mãos. Desculpa, sentado e com as mãos. Né? O trabalho dela é sentado e uma predominância de trabalho com as mãos. Tem a questão da acuidade visual, mas o movimento físico dela é mais com as mãos. Até porque hoje não é mais aquela pedalada, né? Mais um sensor que ela aperta, solta, aperta com o pé, com um pouquíssimo esforço, praticamente nenhum. Com o sistema eletrônico hoje, o acionamento de máquinas de costura, né? Eu faço serviço na Guararapes, essas máquinas são ultramodernas, inclusive com a regulagem de altura. Né? Então, assim, o trabalho, o quadro 2, ele começa sentado. Aí aqui eu analiso tudo que é sentado. Se for um trabalho em pé, agachado ou ajoelhado, aí eu tenho repouso, essa taxa metabólica. Trabalho leve, ó, em pé, ou agachado, ou de joelho. Trabalho leve com as mãos, eu vou ler aqui quantos watts? 153. Aí vou. Trabalho moderado com as mãos. Aí está em pé. Aqui é um trabalho estático, não é dinâmico. Uma diferença.
ele é um trabalho estático, ele não se movimenta. Ele pode estar agachado, pode estar de joelho, em pé. São essas opções, né? Quando eu tenho essa taxa de metabolismo, vamos dar um exemplo, 225 é um trabalho moderado com braço. Aí eu vou para o quadro 1, 225. Eu vou procurar aqui 222 e tenho 227. Eu tenho que pegar imediatamente superior. Poderia interpolar, mas o próprio portaria 359 diz pega imediatamente superior, porque é favorável ao trabalhador. É uma condição que fica mais favorável para ele. Então, como foi 225, né? Eu vou pegar aqui 227. Meu limite de tolerância para essa situação aqui é 29,6 IBUTG. Eu tenho o limite de tolerância. Agora, tenho que ver quanto eu quantifiquei no meu equipamento. Entenderam, né? Como eu encontro o limite de tolerância no quadro 1 para o quadro 2, né? Só que tem um detalhe que veio agregando aí. É que depende da vestimenta do trabalhador. Aí eu tenho, antes de ver, ver se o meu limite de tolerância foi ultrapassado ou não, eu quantifiquei. Eu tenho um exercício prático lá na frente que a gente vai entender melhor. Vamos dizer que quando eu quantifiquei, deu 28 o real. O limite está dizendo que é 29,6. Essa taxa metabólica, com esse limite de tolerância, eu quantifiquei, deu 28 a condição da exposição do trabalhador. Aí eu vou lá no quadro 4 agora. Lá no quadro 4. Porque no quadro 4 eu tenho que adicionar, depende da vestimenta dele. Se for uniforme de trabalho normal, então é 0. Macacão de tecido, 0. Se for com macacão de polipropileno, aí eu tenho que aumentar 0,5. Depende do vestimento, então não é mais 28. Ele pode ser mais do que 28. Eu tenho que acrescentar esse incremento aqui da vestimenta. Aí o limite de tolerância pode ultrapassar. Entenderam? E eu sou professor, eu sou chave, fico perguntando para os meus alunos, entenderam? Quando fica calado, a gente não está olhando no olho dele, né? É complicado, né? E não reclamo, porque eu tenho o Estatuto do Idoso do meu lado aqui, viu, pessoal? Então, vamos lá. 222, o limite de tolerância para o caso, né, que eu falei, 29,7. 28, como a vestimenta era uniforme comum, fica 28. Então, aqui a condição é salubre, né? Bom, aqui o quadro 2, aqui continua o quadro 2, pé e agachado. Aqui o quadro 2, pé em movimento. Aqui já é outra condição, ó, do quadro 2. É pé em movimento. Andando no plano, ou seja, é plano, ele não tem rampa para subir. Aí, sem carga, ele não está transportando nenhuma carga. Com uma velocidade de 2 km por hora, que é praticamente parado, se você pegar 2.000 metros dividido por 60, deixa eu olhar aqui quanto é que vai dar isso aqui, 2.000 dividido por 60, vai dar 33 metros por minuto. Então, é praticamente parado, né? Pelo menos o meu cardiologista quer que eu ande em 1 hora 6 quilômetros. Né? Isso vai me dar, por minuto, eu tenho que andar 100 metros. E é uma puxada boa. É uma puxada quase correndo. Mas meu cardiologista ele quer que todo dia 6 quilômetros. Né? Então, isso aqui praticamente é uma andada assim, meia devagar. Né? 3 quilômetros já por hora já. Então, tem que observar ele no plano, quem vai fazer o RTK tem que observar esse deslocamento, com que velocidade ele se desloca, se ele é sem carga. Se tiver carga solar, se ele tiver com carga, né, aí o limite tem limites para ele. Com 10 quilos, 4 quilômetros por hora. Aí, se você perguntar para mim, por que não deu? Por que 5 quilos? Onde é que eu vou pegar isso? Ora, quem criou a NHO
006, que trouxe essas informações, ela não vai considerar, não está considerando abaixo de 10 quilos carga. Ela não está considerando. Né? Veja que você tem para 10 quilos, 4 km por hora, uma taxa de metabolismo de 333 watts. Né? Se você pegar 3 quilômetros aqui, 3 km por hora sem carga, de 333, você vai ter 259, quer dizer, não é tão longe. Né? E olha a condição, que aqui o pessoal da Bergo, né? Aí o pessoal da ergonomia, 30 quilos, transportando 30 quilos a 4 quilômetros por hora, não é tão... É uma andada meio rápida, ainda mais levando 30 quilos. Né? E já para o antigo Ministério do Trabalho, os autores fiscais não vão aceitar 30, o cara está transportando isso aqui, não. Negativo. Né? Correndo no plano, já pensou? 9 km, 12 km, 13, 15 km. Subindo rampa, aí depende da inclinação. Aí eu tenho a taxa de metabolismo. Ok? Então, isso aí é onde eu vou classificar atividades. São diversas atividades que estão aí. Né? Então, eu tenho que ir o mais próximo possível para dar a taxa de metabolismo, porque é ela que vai me definir o meu limite de tolerância. Porque eu vou pegar do quadro 2, vou lá para o quadro 1, encontrar o limite de tolerância e comparar com o resultado que eu encontrei no posto de trabalho. Tá bom? Bom, aqui é o incremento, que eu já falei, da vestimenta. E aqui é o exercício prático. Um exercício prático para que a gente possa entender. Eu tenho um cozinheiro, tá certo? Que ele faz todas essas atividades no ambiente da cozinha. Né? Ele produz insumos, ele verifica a praça e produz insumos necessários para o seu serviço, serviço a vapor, arroz branco, arroz de terra, arroz, aí vem batata, girimum, cenoura, e vai, né? Verifica a limpeza interna, som do dreno, o segurado passa 80% de sua jornada no fogão. E aí é onde está o grande pulo do gato da 1359. Ela diz assim, aquelas condições em que são a eventualidade, as tarefas eventuais, as tarefas eventuais, ela não deve fazer parte da avaliação, aonde há aquela predominância da exposição. Porque o trabalhador ele se expõe a diversas situações de sobrecarga térmica. Na fábrica ou em qualquer outro ambiente, ele, numa padaria ou numa fábrica, ele no seu percurso, ele muitas vezes está dentro de uma cozinha. Né? Ele está no fogão, ora ele está numa mesa de salada, ora ele vai estar num forno, ora ele vai estar numa chapa quente. Quer dizer, são várias situações. Então, a gente precisa ver esse tempo de exposição para poder fazer o IBUTG médio dele. Porque para cada situação, para cada atividade, eu tenho uma taxa de metabolismo. Então, eu posso ter várias taxas de metabolismo e vou fazer a média ponderada dessa taxa de metabolismo para encontrar um IBUTG como limite de tolerância do quadro 1. E como eu quantifiquei vários postos de trabalho onde ele tem uma predominância, onde ele não tem, ele passa apenas, aquilo ali não é exposição, ele teve uma passagem. Então, nesse caso, ele não entra para efeito de cálculo, aonde há uma predominância dele. E nesse caso aqui, que foi criado, é exatamente 80% ele está no fogão. E o horário mais crítico é às 10 horas. O mesmo faz uso de uniforme de algodão e poliéster, ou seja, o uniforme comum dele. Está aqui o exemplo. Ele está aqui no fogão e o equipamento está aqui medindo. Está vendo aqui o equipamento que está medindo? Não é no tórax que ele
tem a maior incidência de carga térmica? É na região, ó, lombar, aqui, ó, tá vendo? Ó? É aqui, ó. Por isso que o globo está aqui, ó, praticamente na região lombar dele, né? Ou seja, como a gente diz aqui em Natal, no bucho, tá? Bem na região do bucho mesmo dele, né? Do estômago dele. Foi posicionado. Aí é onde tem a maior incidência de carga térmica no trabalhador, né? Então, como é que nós vamos calcular? Os dados da avaliação. Esse equipamento aqui me deu a seguinte informação. Ele me deu que a temperatura de globo, desse globo aqui, ó, o equipamento eletronicamente me deu que ele deu 33 graus Celsius. A temperatura de bulbo úmido lá, natural, me deu 26,9 graus Celsius. Podemos afirmar, diante dessa exposição, se a atividade do segurado é insalubre? Vamos ver se é insalubre ou não. Então, vamos determinar essa sobrecarga térmica através do IBUTG. Então, primeiro passo, pego a fórmula do IBUTG, que é 0,7 de TBN mais 0,3 de TG, né? Faça o cálculo, dá 28,73. 28,73. Vou lá no quadro 4, já para ver se tem algum incremento. O uniforme dele é de algodão e poliéster. Então, ó, tá aqui, ó, o uniforme dele de trabalho comum. Então, é zero. Não altera absolutamente nada. Então, tá ok. O uniforme dele aqui. Então, o valor calculado não tem nenhum incremento. É 28,73 a exposição dele. Se tivesse algum incremento, eu já iria colocar. O valor calculado é 28,73 mais o incremento lá do quadro 4. Bom, no quadro 2, eu fui no quadro 2 e encontrei uma taxa de metabolismo, porque o trabalho dele, né, é um trabalho, vamos dizer assim, ele tem pouca movimentação, ó, é um trabalho em pé, com pouca movimentação dos membros inferiores e uma grande movimentação de mãos e braços. Tá certo? Então, no quadro 2, eu botei, porque ele pega peso de panela, ele empurra um carrinho. Então, o trabalho moderado de levantar ou empurrar. Então, ele tem um trabalho, uma taxa metabólica de 349 watts. Isso aqui está no quadro 2. Eu fui no quadro 2 e encontrei essa taxa metabólica. É porque eu não sei se vai pegar aqui. Deixa eu pegar lá qual foi o valor, eu já esqueci aqui, pelo amor. 349. No quadro 2. 349. Quadro 2. Desculpe, quadro 2. Na verdade, 349. É porque não... em pé, né? Um trabalho em pé, e eu não peguei aqui para trazer ele... Não está, ele não está aqui, não. Mas eu escolhi entre esses aqui, né? 349, né? Deixa eu olhar aqui, não sei se é isso mesmo. 349, Bom, mas é no quadro 2. Essa escolha da classificação da atividade está aqui, 349. Aí vou para o quadro 1, o incremento foi 0. Vou para o quadro 1 e 349. Eu tenho 345, 351, imediatamente superior. Qual é o limite tolerante estabelecido? 24 IBUTG. É a média ponderada, né, de 24 IBUTG. Então, como o meu IBUTG calculado foi 28,73, a condição ela é insalubre, porque o limite de tolerância está dizendo que é 24.
né? Até porque, pelas próprias variáveis que foi me dado, ó, esse aqui é importante, que esse TBN, quando a gente vê o TBN acima de 25, 24, 25, sem nem a empresa, eu já digo, ó, falta ventilação. Não tem ventilação. Porque a perda de calor por evaporação está pequena, ou seja, o calor latente, aquele efeito estufa, o cidadão fica suado todo o tempo, não evapora da pele dele, não tem evaporação para trocar calor com a pele, porque na hora a temperatura interna aumenta, precisa evaporar o suor para vir mais suor e roubar calor do sangue. Roubando calor, tem que roubar calor. Então, para roubar, tem que evaporar o suor e repor com sais minerais, né? Se for uma atividade muito pesada, tem que repor isso aí com sais minerais, né? Senão vai acontecer o que o doutor falou lá. Bom, nesse momento, termina-se a portaria 1359. Aí eu vou abrir espaço para depois entrar para o outro rapidamente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor. Pode seguir, Raimundo. Está indo muito bem. A gente vai perguntar no final. O Onísio vai coordenar as perguntas quando terminar. Deixa eu ver se é aqui agora. Você tirou o compartilhamento. Não, compartilhei, né? Ok. Não, porque eu fiz exatamente isso aí. Com relação ao anexo 3, antes de 2019, aí ele contemplava o trabalho com céu aberto, trabalho com carga solar. Com carga solar, veja bem, trabalhos interno e externo, manteve-se a mesma forma quando saiu a portaria. Tá certo? Só que o que caiu com a portaria foi essa fórmula aqui, ó, que utiliza a temperatura de bulbo seco, que é o calor sensível. Como eu não tenho carga solar, eu não vou ter o calor sensível sobre a minha pele, né? Que é a temperatura de bulbo seco, né? Esse é o grande problema. Aqui eu contemplava a carga solar, né? É o trabalho externo com carga solar, né? Então, eu tenho outra forma, ou seja, eu tenho 0,7 de TBN, ele mantém os 70% de TBN, 0,1 de TBS, mais 0,2 de TG. Esse aqui mede as ondas eletromagnéticas, esse aqui mede o calor sensível e esse aqui mede o calor latente. Mas existe mais. Isso aqui são as 3 variáveis para a sobrecarga térmica. E existem mais 2 variáveis, que é a velocidade do ar, que interfere, e umidade relativa do ar. Porque se o ambiente estiver saturado, eu não vou evaporar nada. Não tem como meu suor evaporar. Se não tem velocidade do ar, não tem como evaporar também. Então, a velocidade do ar é importante. E tem limite para essa velocidade do ar. O projeto, o engenheiro que projetou, o projetista, ele tem que observar. Eu fui chamado uma vez, só me permita, era o doutor Arísio, era fiscal, ele era auditor fiscal do Ministério do Trabalho, aposentou-se, foi trabalhar numa empresa, depois voltou, tem um problema lá, mas ele, quando estava trabalhando na empresa, não era auditor. E ele me chamou para um problema que estava acontecendo numa empresa de beneficiamento de mamão. Tinha um sistema, a temperatura interna do ambiente era 19 graus, que trabalhava, 19 graus Celsius. E um grupo começou a ter renite alérgica, era um problema de renite sério mesmo. O doutor Arísio me pediu para mim ir lá. Eu fui lá. Ele era um médico lá, um grande amigo, o doutor Antônio, o doutor Fernando Lago conhece. E eu, indo lá, ele disse, olha, estou com um problema sério aqui, falei com o diretor aí, ele pediu aí, eu me lembrei de você vem aqui me ajudar para descobrir o que é que está acontecendo. Porque não é brincadeira, está tendo muita gente com problemas de renite. E aí deixa eu ir no ambiente lá. Eu fui lá no ambiente, vi os equalizadores das velocidades do ar, já percebi muitas velocidades, excesso de velocidade do ambiente. E, doutor,
me dá os nomes das pessoas que têm problema para mim ir no layout da empresa e tentar localizar essas pessoas no layout. E pode acreditar, era o pessoal de frente para as correntes de ar. Elas recebiam a carga térmica de frente mesmo, de choque, aquela turma de choque. Quem estava lá atrás segurava. A CGH, ela traz um limite de tolerância com relação às temperaturas equivalentes. E ela traz a relação entre temperatura do ambiente com relação às velocidades do ar. Quanto maior a velocidade, menor a temperatura equivalente, ou seja, a temperatura que eu estou sentindo. Não é a que está no ambiente, é a que eu sinto. É a temperatura que eu estou sentindo é diferente da temperatura que está no ambiente, temperatura do seco do ambiente. Por quê? Porque a velocidade do ar interfere diretamente sobre a pessoa, né? Tá bom? Então, esse foi. E aí, o que a gente fez? Vamos equalizar as velocidades do ar. Primeiro, diminui essa velocidade do ar. A taxa de troca estava muito alta. Vamos diminuir, chama o engenheiro, o projetista, diminuímos. Aí ficou um ambiente mais agradável, as condições de 19 graus permaneceu, mas a temperatura que as pessoas sentiam, o calor sensível dela, era muito lá embaixo, porque a velocidade do ar era muito alta. E isso aí fazia com que a temperatura equivalesse. A CGH traz um limite de tolerância para isso. E tem amparo na NR9, né? 9351, a linha C, traz isso aí. Tá bom? Então, aqui é antes de 2019. Então, tem que levar em consideração carga solar ou se o ambiente é interno sem carga solar. Aí nós temos o primeiro limite de tolerância, que está no quadro 1, que é a limite de tolerância de expulsão ao calor em regime de trabalho intermitentes, com período de descanso no próprio local de trabalho. Então, ele traz aqui para uma condição de atividade leve, moderada e pesada, travando aqui trabalho contínuo para essas condições de BUTG e trabalho e descanso para esses outros limites. E onde eu vou ver se essa temperatura se é moderada, se é leve, se é pesada? Lá no quadro 3. Deixa eu olhar para lá. No quadro 3, é porque quadro 2, quadro 3 está aqui. Quadro 3, olha aqui. Atividade. Sentado em repouso, 100. Trabalho leve, sentado, movimento moderado, com braço e tal. Exemplo. Olha só como é novo. Datilografia, que é desde 78. Está desde 78. Né? Por isso teve a revisão agora. Né? Sentado, movimentos moderados, com braços e pernas. Exemplo. Dirigir. Ó. Se eu falei para você que é uma atividade leve, considerada, sentado com movimentos moderados de braço e perna. Exemplo, dirigir. Taxa metabólica, aqui é quilocaloria por hora. Olha, 150 quilocaloria por hora. E aí vai. Né? Aí, por exemplo, o que vocês acham? Eu falei da operadora de máquina de costura. Sentado em movimentos moderados com braços e tronco. Com braço e tronco. É o que ela faz, né? Mexe para a lateral, mexe para o outro lado, né? Pega uma parte do tecido aqui, depois passa para frente, depois bota do outro lado. É assim que acontece, né? Então, a taxa metabólica dela vai para 125. Né? Então, aí vem trabalhos moderados, sentado, movimentos rigorosos com braços e pernas, e de pé, trabalho leve com máquinas ou bancadas. E aí, veja como é muito restrito. Né? Melhorou com a nova portaria, deu uma melhorada. Né? E pesado é o trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar. Exemplo, remoção com pá, trabalho fatigante. Né? Essa é quando eu quantifico, né? Eu pego o meu equipamento, calculo o BUTG médio, venho aqui, já tenho a classificação da atividade. Se a minha medição, o trabalho é leve e deu 28 BUTG,
Então, até 30, se é leve, o trabalho é contínuo. Mas deu 32. 32. Então, eu vou para cá, para essa linha. Trabalho é leve, deu 32 meu IBUTG médio. Então, entre 31,5 e 32 está aqui. Então, é um trabalho que eu vou ter 15 minutos de trabalho e 45 minutos de descanso no local de trabalho. Ele vai ficar parado sem fazer nada lá, para não ser uma atividade insalubre. Ele fica parado, depois ele volta para trabalhar. A partir de 32,2 não é permitido, risco grave iminente. A atividade é moderada, e sucessivamente. Eu tenho o IBUTG calculado, e aí vou dizer trabalho e descanso. Quanto vai ser de trabalho e descanso? Usando o quadro 1. Isso aqui, para legislação trabalhista, acabou. Isso aqui é para previdenciária, aí vai ter que trabalhar com ela, porque ela vai, vamos dizer assim, depende do período da aposentadoria dele, que ele trabalhou, vai usar esse quadro, né? A gente vai ter que usar esse quadro aí, não é o outro. Né? Bom, também existe outro limite de tolerância, né? Que é com descanso em outro local de trabalho. São trabalhos intermitentes, com período de descanso em outro local de trabalho. E aí entende aí, nessa situação, que descanso não é ficar parado, ele sai de uma atividade, seja moderada, seja uma atividade pesada, para uma atividade leve, em outro local. Ele não é para ficar parado. Eu vou ter que fazer a média do IBUTG, com trabalho e descanso. Então, eu tenho que fazer a ponderação disso aí. Eu vou ter 2 taxas de metabolismo. Uma taxa de metabolismo para trabalho moderado ou pesado, no local que ele estava. Então, chegou aquele intervalo, ele tem que ir para outro local. Essa opção aqui, de 45 minutos de trabalho, em 15 minutos, eu posso levar ele para fazer atividade em outro local. Só que essa atividade de descanso aqui tem que ser leve, em outro local. Mas tem que ser leve. Aí eu tenho outro limite de tolerância aqui, que através da taxa de metabolismo, eu faço o cálculo da taxa de metabolismo, a média da taxa metabólica, e vou encontrar o limite de tolerância aqui, no quadro 2. Como eu fiz a quantificação, eu vou dizer se está dentro ou fora. Né? Então, aqui é um exemplo, né? A taxa de metabolismo de trabalho, taxa metabólica de trabalho, vezes o tempo de trabalho, mais a taxa de metabolismo de descanso, em outra atividade local, vezes o tempo de descanso dele, dividido por 60. Aqui é a média ponderada da taxa metabólica. Né? Aqui é a mesma situação. Eu vou calcular o IBUTG médio. Eu tenho o IBUTG do local que ele trabalha, vezes o tempo do local de trabalho. O descanso eu levei para uma atividade leve. Eu vou ter um IBUTG de descanso, que é de uma atividade leve, vezes o tempo de trabalho de uma atividade leve, dividido por 60. Né? Então, aqui eu vou ter o cálculo. Então, eu tenho já a taxa de metabolismo média lá, com o IBUTG que eu calculei médio. Aí vem aqui, quando eu tenho a taxa de metabolismo aqui, vamos dizer que deu 225 aqui, 200 ou 250, casa cheia. Meu limite de tolerância é 28,5. Eu, utilizando o recurso de utilizar esse descanso dele, levando ele para uma atividade leve, em outro local. Eu não posso, a atividade dele é moderada no local, eu não posso levar ele para outro local para uma atividade moderada. Eu não posso. Ele tem que ir para uma atividade leve, classificada leve, conforme o quadro 3 que a gente viu, né? Aqui, esse quadro aqui, que a gente viu aqui, Ele tem que ser isso aqui, a atividade dele tem que ser isso aqui. Mais isso aqui, atividade mais sentado, né? Ou em pé, com trabalho leve, máquina e bancada. É o único local que tem aqui em pé, que o resto todo é sentado.
né? Bom, e o equipamento eu já tinha falado para vocês, não é? Que é com relação à esfera, de globo, aqui são as sondas térmicas, né? O período de estabilização é esse aqui, de 15 a 20 minutos, eu até falei 25, mas é 20 minutos, desculpa. E na esfera, que é 4,2, a estabilização é 5 minutos. Na verdade, no mercado a gente trabalha mais com isso aqui, mas tem colegas, inclusive médicos, que fazem avaliação, né, que usa também isso aqui. Eu tenho uma colega, a doutora Dalva, que o dela é de 4,2 centímetros. Né? Ela usa mais esse aqui, porque o tempo de estabilização também é mais rápido. Né? Bom, Henrique, terminou. Né? Ótimo, Raimundo. Muito obrigado. Foi uma apresentação espetacular, cheia de informações super importantes. Agora eu vou passar a palavra para o Anísio, que vai fazer a moderação do que foi apresentado e coordenar as perguntas. Anísio, é com você. Liga a câmera e o som, por favor. Estamos aqui. Oi. Pessoal, estou aqui impressionado com o poder de síntese do Raimundo, viu? Para mim, foi espetacular aí a apresentação. Alguém pode até dizer, porque eu tenho alguma familiaridade, sou médico do trabalho, mas eu acho que mesmo para quem não é da área, foi espetacular. Tá? Vocês puderam ver, né? Ele falou, logo no começo, ele falou de uma modificação proposta por ele num ambiente de trabalho em que o calor se concentrava nas pernas das pessoas. Ele propôs essa modificação no ambiente de trabalho, que foi um anteparo. Tá? Isso aí, vocês acabaram de ver o que é um EPC, o equipamento de proteção coletiva. Tá? Tá aí, um exemplo claro, funcionou e provavelmente, não sei se ele chegou se ele foi suficiente para tirar a insalubridade. Sim, né? Foi, doutor. Foi suficiente porque ele absorveu toda a energia, inclusive economizou até energia, porque como ele absorve energia, as resistências que aqueciam, os termostatos desligavam porque a temperatura atingia, não havia dissipação de calor para o ambiente. Que bom. Então, pessoal, acabamos de ver um equipamento de proteção coletiva. Então, quando vocês verem lá aquele PPP, né, poxa, o que é o equipamento de proteção coletiva? Acabamos de ver um anteparos protegendo contra calor. Tá? Também contra ruído, isso normalmente é usado. Né? Mas a maioria dos anteparos que eu vi foi inclusive para calor. Não sei vocês, mas quando ele descreveu a atividade do cozinheiro, eu não sei vocês, mas eu senti o cheiro da cozinha. Tá? Então, né, é isso que a gente se ressente às vezes quando está lá encontrando na profissiografia. Você não enxerga a fonte de determinados agentes, não consegue enxergar determinadas situações, né? E eu senti o cheiro da cozinha por aquela descrição. Tá? Eu vou passar para as perguntas. Tá? Podemos... Permite, doutor, isso é um caso real, viu, doutor? Na verdade, isso faz parte uma atividade faz parte de um LTCAT que eu fiz, exatamente dessa descrição eu tirei por isso que eu botei uma bolinha preta lá no rosto do trabalhador. Uhum. Então, e aí vocês viram o grande calcanhar de Aquiles para a gente fazer a caracterização. Tá? Às vezes você vai encontrar algumas atividades mais bem descritas do que outras, mas eu não considero que a gente tem que chegar aqui. Eu não considero que esse ônus de dizer se a atividade é leve, moderada ou intensa, eu não creio que esse ônus tenha que recair sobre nós na hora da análise da atividade especial. Tá? Eu acredito, sim, que tem muito campo, tem muito lugar para quem está elaborando o PPP, o LTCAT, enfim, que acabará por dar origem ao PPP. Acredito que tem muito campo, muito lugar para descrever
ou, alternativamente, fornecer a, atividade, a taxa metabólica estimada para aquela atividade. Né? Isso, né? Isso é o que pega quando a gente está olhando, porque normalmente só vem o IBU-TG, não vem mais outra informação. Então, você só tem um parâmetro, você não tem o segundo parâmetro, que seria o calor máximo para aquela atividade, o calor máximo teórico ou a taxa metabólica estimada, especialmente para casos mais novos. Para casos mais velhos, no caso, ocorridos antes, especialmente aqueles em que, nos decretos antigos, nos decretos de antes de 97, tá? Isso com certeza facilita. Né? Isso facilita porque algumas vezes a exposição ao calor vai ser presumida ou ela não vai ter tanto rigor na hora da medição. Não vai precisar ser NR15, anexo 3 ou NHO06. É praticamente declaratório. E aí isso tem a ver com a pergunta da Renata, tá? Tem a ver com a pergunta da Renata aqui. Poderia dar exemplos práticos de atividades que ache que enquadraria a aposentadoria especial por calor? Para isso, eu vou... Não sei, Henrique, será que eu consigo compartilhar uma tela aqui? Raimundo, liga o microfone, por favor. Pois não. Mas, enfim, você pode dizer alguma que você, enfim, que já tem experiência, Raimundo? Olha, principalmente em áreas siderúrgicas. Em áreas siderúrgicas, você tem fornos bastante agressivos, né? Apesar que você utiliza pontes rolantes para fundir metais. Então, você tem situações bastante críticas. A parte de casas de caldeira, operadores de caldeiras, hoje já estão bem... Antes, você não tinha tanto isolante térmico. Hoje, você já tem isolante térmico. Hoje a engenharia evoluiu tanto que, na verdade, é preciso você não definir por função, mas os equipamentos você quantificar. Né? Essas áreas siderúrgicas, elas já em si, porque ela é quente mesmo. Né? Então, quando você tem um ambiente que está insalubre, né? O próprio antigo Ministério do Trabalho, o auditor fiscal, ele não quer atividade insalubre, nem deve. Né? A atividade, ele pode notificar que ela está insalubre, obrigar o empregador a pagar o passivo que ele tem, né? E determinar que ela tem que ser uma atividade salubre. Né? É isso que os auditores, pelo menos que eu conheço, têm feito, e, inclusive, quando você pega a hierarquia das medidas de controle, lá na NR15, é 15.4, eles assim, sobre a hierarquia das medidas de controle, a primeira medida de controle é o equipamento de processamento coletivo. Né? Você tem formas de você fazer isolamento térmico, isolamento acústico, né? E a segunda, administrativa. Se um insumo lhe traz problema, eu uso tolueno, que é um hidrocarboneto aromático, é cancerígeno, tem absorção pela pele, como o tolueno, o benzeno, o chileno também. Né? Eu tenho outras formas de uma medida administrativa mudar isso para outros elementos químicos, né? Como você utilizar acetona e outros componentes que vai substituir os solventes, esses solventes. Então, as medidas administrativas. E, por outro, os EPIs. Não tem como. Para calor é complicado. Não existe o EPI. Existem as barreiras que vai absorver essas cargas térmicas. E na siderúrgica, ela é complicado. Ali é bem inerente às atividades. Né? Exato. Eu costumo dizer que, enfim, né, se os óxidos foram formados em condições vulcânicas,
né? Para você tirar o metal da forma de óxido, você precisa de um outro vulcão, né? E é exatamente isso que acontece aí na siderúrgica. Você está fazendo um mini vulcão para enfim, para ter o metal puro o mais próximo da pureza possível. Você está produzindo um mini vulcão e as pessoas estão trabalhando nesse mini vulcão, né? Aqui temos duas perguntas que eu acredito que elas estejam relacionadas, tá? Eu vi. O Ronaldo está aqui. Aqui no Ceará é muito comum que técnicos agrícolas da Ematerce requeiram aposentadoria especial alegando exposição a calor ambiental. Enquadra ou não? Com a nova portaria, esse trabalho a céu aberto ele acabou. Ele não existe mais insalubridade para o trabalho a céu aberto, né? Ele vai lá para a NR21, onde o empregador é obrigado a tomar as medidas de controle, trabalho e descanso, né? Então, não contempla, não se contempla isso, não. Pois Não. é. Pela nova portaria, não se fala em salubridade de trabalho a céu aberto. Agora, anterior a 2019, sim, tem que medir as condições do trabalhador. Eu fui engenheiro de uma obra lá no Polo de Guamaré, da Petrobras, pela Promon Engenharia, que é uma empresa que a sede era até no Rio de Janeiro, nem me lembro mais onde era, e eu trabalhei lá 4 anos nessa obra. É um ambiente muito quente, muito agressivo, e o médico full-time, doutor Lázaro ficava full-time, eu full-time na obra, e olha, que a gente tinha problema com gente que tinha que repor os minerais, dar intervalo maior de descanso, fazer rodízio, e a gente teve que fazer manobra para o pessoal segurar a barca, senão não aguentava, não. Né? O Ari Guerreiro, que era o gerente da obra, disse: é a primeira vez que eu vejo um médico, mas ele entrava de manhã na obra comigo, e a roupa branca dele ficava escura de tanta poeira que ele recebia, porque a gente saía porque era problema mesmo, nós tínhamos problema sério, eu precisava dele na obra comigo, para tentar resolver os problemas lá, né? Senão a gente não andava. Mas para se falar em salubridade a céu aberto só antes dessa portaria. Depois da portaria, acabou isso. Certinho, né? E assim, quanto à coisa de reposição, tá? Não precisa ser Gatorade, tá? Às vezes tem pozinhos que você mistura numa quantidade pré-definida de água e você pode distribuir isso aí para o trabalhador. No mesmo diapasão, tem aqui a pergunta da Rosa, que o trabalhador em lavouras com exposição solar frequente, como ficaria a análise atual para aposentadoria especial e insalubridade? E foi bom separar a aposentadoria especial e a insalubridade, que não é tão fácil, não é tão intuitivo, mas às vezes elas caminham em separado, né? Às vezes a insalubridade e a aposentadoria especial caminham em separado, né? É difícil de entender isso às vezes, né? É tanta legislação, é tanto casa e separa do Ministério do Trabalho com o Ministério da Previdência que alguma coisa se perde aí no meio do caminho, tá? Quanto à aposentadoria... Essa mesma situação. Não se fala em salubridade de trabalho a céu aberto mais. A partir de 2019, não. Exato. E aí só me permita aqui ler aqui o trechinho da IN77, tá? Que, enfim, na hierarquia, estamos lá, tem a lei 8.213, a lei maior para fins de aposentadoria, a lei define conceitos gerais, e aí eu chamo ela de Bombril. A lei Bombril, tem de tudo nessa lei, né? Pois é. Tem de tudo, 8.213. Vem o decreto, que é o entendimento do legislativo sobre aquela lei, e abaixo disso vem a instrução normativa, que é o entendimento do INSS a respeito desses outros 2 normativos acima. E está aqui, no caso, vamos ver, artigo 281,
da IN 77 está aqui. A exposição ocupacional a temperaturas anormais, oriundas de fontes artificiais, dará ensejo à caracterização de atividade exercida em condições especiais quando... Eu não vou continuar a ler, porque só por esse parâmetro, ou maior, só por esse preâmbulo, já vimos que, com isso, ele fala necessariamente em fonte artificial. Fonte natural, para calor, não vai estar contemplado. Não está. Né? Que eu acho que tem a ver aqui com Carla. Né? Carla, será que a gente respondeu aqui a sua pergunta? Dá a cena para a gente, por favor. E... Beleza. Então tá. É isso mesmo. A da Rosa, acredito. Rosa, você tem alguma dúvida, querida? Mais alguém? Ok, Euridice, quer encerrar? Faz o comentário final para a gente encerrar, então? Tá certo. Acho que todo mundo que falou, que perguntou foi contemplado. Tá? Eu mais uma vez só tenho a agradecer, tá, doutor Raimundo, que sim, para quem está lá para quem está lá e quer fazer higiene ocupacional direito, para quem está realmente preocupado aí com o trabalhador, tá? Isso não é gasto, isso é investimento. Né? Isso é investimento, você vai estar economizando, tá? Tudo bem, o que é mais barato? Né? Eu acho que é muito mais barato você fornecer isotônico e condições adequadas de trabalho do que, enfim, se preocupar com ventilação e essas coisas, do que ficar pagando insalubridade, tá? Eu acho que isso é mais barato. As pessoas, o pessoal da higiene tem essas contas aí na ponta do lápis, tá? Você vai estar pagando insalubridade, que o custo é vai estar pagando aposentadoria especial, que o custo é outro, tá? Isso não é gasto, isso é investimento, tá? Olhando por esse lado, tá? Se preocupando com o trabalhador, se preocupando com casos que possam aparecer para a gente ali na perícia de todo dia do auxílio-doença, tá? Vocês, uma vez que vejam isso aí, tá? Eu acredito que essa atividade aqui de hoje, ela, enfim, vocês vão começar a olhar para algumas situações de modo diferente e, quem sabe, de modo fundamentado, vocês possam até começar a aplicar alguns nexos, né, que vocês não aplicariam antes, tá? Mas eu acredito que é isso, tá? Henrique, alguma consideração? Então tá. Raimundo, liga o microfone. Você quer fazer uma consideração final para terminar? Olha, eu só quero agradecer e dizer que fiquei muito honrado com estar participando desse grupo, passar esses momentos com vocês, né? E estou à disposição para outras oportunidades que assim o desejem e espero ter contribuído. O tempo é muito curto para que a gente pudesse dar exemplos práticos, ser mais prático e abrir mais assim, o entendimento, né? A importância do LTCAT, a importância do LTCAT para o engenheiro. Eu falo muito isso para os meus alunos, sobre essa responsabilidade de assinar um documento. Ele tem que ter consciência, né, do que está fazendo, até porque é uma questão de ética mesmo. Você não pode, eu vi a Anice falar que PPP e LTCAT chega para os peritos do INSS e quanto é difícil, às vezes, com aquele monte de LTCATs, que eu mesmo já vi alguns que tenho até vergonha de dizer que o cara foi meu aluno, para dizer a verdade, né?
né? Mas, obrigado, Henrique, Onísio, aí pela oportunidade. Vi doutor Antônio Lago, doutor Fernando por aqui, que estava por aí participando, um parceiro aqui, que a gente tem uma boa amizade. Ele fez uma cirurgia no ombro, está na fazenda dele, eu acho, nesse momento, né? Então, gente, só tenho que agradecer, só isso, mais nada a falar. Raimundo, a gente que agradece. Foi um prazer imenso ter a visão de um engenheiro falando sobre calor, um assunto extremamente importante, que gera uma quantidade enorme de dúvidas ainda em alguns colegas de vez em quando, muitas vezes até pela má qualidade do PPP que chega com informações deturpadas ou faltando, isso atrapalha demais. O Anísio, só para terminar aqui, a doutora Carla Smith fez importante para você lembrar, a relação do nexo técnico relacionado ao calor. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não, pois é, eu acho que ela comentou em cima do meu comentário de que... Carla, me corrija se eu estiver enganado. Eu acredito que ela comentou em cima do meu comentário sobre a gente estar atento para as possibilidades de nexo técnico quando encontra uma atividade, né, quando encontra uma atividade na perícia que você pode considerar, a partir do que o trabalhador fala. E, mais do que isso, eu não sei se alguém já viu... Eu não sei se alguém viu... Alguém já pegou perícia que o segurado levou o PPP em mãos para perícia? Responda aí, gente. Alguém já viu um PPP em perícia? Não, acho que não. Não, né? É uma pena. Eu já vi, né? E tá lá, né? Um PPP, né? O PPP, o segurado está levando o PPP para perícia, está levando não só para calor, para outras coisas, né? Para outras coisas. Opa, Ju, tá? Falou, sim, hoje. Ela viu um PPP em perícia hoje, tá? Ou seja, aqui no documento da empresa é alguém que assinou, é alguém que analisou a atividade e está ali, né? É digno de se confiar, é verdadeiro até que se prove o contrário, né? E se você tem elemento para enquadrar alguma coisa por calor, né? Você pode estabelecer um nexo. Se enfim, você perceber algum uso pela descrição da profissiografia, você perceber algum uso maior sei lá, muito movimento com o ombro, com o membro superior, e o cara estiver ali com tendinite, quando ele aparecer com tendinite de ombro, quando aparecer a caixinha, aquela primeira caixinha do nexo profissional, aquela que aparece lá para gente, qual vai ser a dificuldade de você negar ou enquadrar, estando com laudo, você fez o exame, foi compatível, você tem laudo, fez o exame físico, tem exame complementar e tem um PPP, né? Pois é, risco ergonômico, Júlio. É exatamente isso, tá? Eu estou extrapolando um pouquinho, tá? Mas é isso, tá? Essa é a importância de você ter, essa é a importância de ter as coisas, a atividade bem descrita, tá? Para qualquer, não só para o calor, mas para qualquer outra coisa. Eu acho que muitas situações, eu acho que muitas empresas deixariam de ter nexos ocupacionais aplicados se fossem mais proativas ao fornecer PPPs, os PPPs ou outros relatórios mais consubstanciados com a descrição da atividade. Tá ótimo, gente. Aula maravilhosa, elucidativa, cheia de informações úteis, atualizadas. Eu só tenho a agradecer imensamente a presença do Raimundo, do Anísio, o carinho enorme que tiveram para apresentar, se dispor do tempo para fazer essas apresentações, e avisar que o vídeo vai ficar disposto no YouTube a partir de amanhã. Eu vou colocar o endereço para todo mundo. Eu queria agradecer mais uma vez, me despedir,
Um abraço, uma boa noite e até a próxima. Ótimo ter vocês com a gente hoje. Um abração. Obrigado, Anísio. Obrigado, boa noite, gente. Até mais. Obrigado a todos e até a próxima. Se precisar de mim, estarei à disposição. Obrigado. Gente. Boa noite, até.